Oi, gente. Então, a gente vai começar a segunda aula de inglês, né? E só para relembrar, meu nome é Natália, eu estou dando aula junto com a Ana. E na nossa última aula, a gente falou sobre o verbo to be, e a gente fez uma estruturazinha mais de trazer o assunto, depois alguns exemplos e algumas questões. E eu acho que funcionou, então a gente está mantendo isso, mas qualquer coisa vocês podem falar que a gente vai adaptando, mudando uma coisa aqui e ali. E nessa segunda aula, a gente trouxe a questão dos articles and pronouns, que é bem recorrente assim nas questões do Enem, mesmo que não seja especificamente desse assunto, então a gente vê muito nos textos, e a gente achou que seria legal trazer para vocês. Mas, para começar, a gente vai trazer a questão das palavras cognatas, que a gente viu um pouco, né, na semana passada, apareceu ali em alguns textos, então a gente decidiu trazer para vocês porque, mais uma vez, é algo bastante recorrente, tanto nas questões do Enem, né, que tem o assunto especificamente, ou na parte de interpretação de texto mesmo. Então, falando mais especificamente, né, as palavras cognatas são palavras com grafia semelhante nas duas línguas, tanto no inglês ou no português, e geralmente eles têm a mesma origem. E o que a gente fala é que a gente pode confiar na maioria das palavras cognatas, né? Mas aí tem um cuidado. E aqui tem alguns exemplos de palavras cognatas, como garage, que é garagem em inglês, human, que é humano. Então a gente vê uma semelhança muito grande na grafia mesmo, né? Que dá para perceber na hora, assim, essa semelhança. Então, idea, que é ideia, só fica sem o i. Important, que é importante, só faz cortar o e do final. Então tem essa semelhança aí bem gritante. Mas o ponto de atenção são as falsas cognatas, que na verdade, quando a gente vê esse assunto no Enem, geralmente aparece essa parte, assim, quando as cognatas não estão dentro da parte de interpretação de texto e de responder mais a parte de interpretação mesmo ali, a gente vê elas mais como falsas cognatas. Por quê? O que são as falsas cognatas, né? São palavras que parecem ter essa semelhança ali, que tem o mesmo significado, mas na verdade têm significados totalmente diferentes. Então, pode confundir. E aqui, mais uma vez, a gente trouxe exemplos como college, que geralmente a gente associa colégio, e na verdade é faculdade. Então, cops, que às vezes a gente associa copos, mas na verdade é policiais. Lunch, que remete a lanche, né? Mas na verdade é almoço. E um clássico, assim, que é tax, que muita gente pensa que é táxi, mas na verdade é imposto. E como diferenciar isso, né? É uma questão assim. Geralmente é mais pegando a parte do vocabulário mesmo, praticando nos textos e nas leituras. Mas uma dica, assim, para quando a gente está começando, é realmente procurar interpretar o que está em volta, para fazer essa diferenciação. Então, às vezes, causa alguma estranheza, dependendo de onde aquela palavra está ali. Então, um texto de economia, por exemplo, que está falando de economia, e tem um táxi ali no meio, você vai achar estranho se você associar ali ao táxi. Então, agora no começo, né, além de estar praticando essa parte de leitura, de procurar mais vocabulário, é bom prestar atenção nisso para diferenciar e tentar encaixar essas falsas cognatas. E agora a Ana vai falar sobre os articles. Já pode passar. Então, eu vou falar aqui, que nem a Nath falou, um pouco sobre os articles, que são os artigos. Que, em primeiro lugar, a gente tem o definido, o definite, que nem a gente tem no português, mas no inglês a gente tem só um que a gente usa, que é o the. Então, em português a gente tem o, a, os, as, e no inglês, como a gente usa o mesmo para o plural e para o singular, e a gente não tem essa questão das palavras femininas e masculinas, então a gente usa tudo a mesma palavra, que é the. Aí a gente tem esses exemplos aqui, que o primeiro é give me the necklace, então me dê o colar, e o segundo é I want the books, eu quero os livros. Aí a gente vê que a gente tem um plural e a gente usa a mesma palavra. Então, acho que esse começo, esse artigo é bem simples de usar e de lembrar. Pode passar. E aí a gente tem o indefinite, que também no geral, também é fácil de usar, mas tem algumas especificidades, assim. Ele é o a, também pronunciado como a, e o an. E eles significam a mesma coisa, só que por que a gente vai usar
às vezes o a e às vezes o an. Depende da palavra que vai seguir esse artigo. Lembrando que, né, em português isso é o artigo indefinido, então uma, uns, umas. E aí, por que a gente vai usar, quando que a gente vai usar o a? O a gente vai usar antes de uma palavra que começa com uma consoante. E o an a gente vai usar antes de uma palavra que começa com uma vogal, para ficar mais sonoro assim. E tem algumas especificidades que eu vou citar aqui, mas fiquem tranquilos em lembrar, assim, acho que com o tempo vai pegando. Primeiro que em inglês a gente sempre vai colocar esse artigo indefinido antes de falar sobre sobre empregos no geral, assim. Aí eu coloquei um exemplo: she is a policewoman, que ela é um policial, uma policial. Que a gente sempre vai usar esse artigo antes de falar sobre empregos. E acho que é isso que eu ia falar. E também uma outra questão, só para lembrar dessa questão de quando é que a gente usa o a, quando é que a gente usa o an. No geral, a gente vai colocar o an antes de palavras que começam com uma vogal. Mas tem algumas palavras que começam com vogal, começam com consoante, mas não tem aquele som. Então, por exemplo, o B, exemplo B, I want an apple, simples. An antes de apple, porque apple começa com A, que é uma vogal. Mas embaixo a gente tem he is an honest man, ele é um homem honesto. Por que a gente usa o an aqui? Porque o som do honest, apesar de começar com uma consoante, o som é de O, é um som aberto, é o som de uma vogal. Então, no geral, tentem prestar mais atenção no som do que, de fato, da letra que começa. Mas, no geral, você pode confiar nessa questão da letra, mas tenta ouvir o som, se é um som de consoante ou se é um som de vogal. Pode passar. E aí eu vou explicar uma coisa aqui que vai fazer sentido depois, que eu vou explicar, tem muito relação com os artigos indefinidos, que a gente tem esses countable and uncountable nouns, que são em português seriam os substantivos contáveis e não contáveis. E aí, o que isso significa? É que em inglês a gente pode falar, esses countable nouns, coloquei uns exemplos aqui: apple, maçã, car, carro, dog, cachorro, computer, computador, pen, caneta. São alguns exemplos só de substantivos contáveis, countable nouns, que a gente pode falar. Por exemplo, I have an apple. Eu tenho uma maçã. Mas os uncountable nouns, a gente não pode usar esses artigos indefinidos. A gente não pode contar eles, de falar que eu tenho uma maçã. A gente não pode falar I have a bread, por exemplo. Pode passar, Nath. Então, aqui eu coloquei o exemplo do pão, né? Please give me a bread. Não podemos falar isso porque o bread é um uncountable noun. Aí tem duas opções que a gente pode falar. Eu vou por o exemplo C primeiro. Please give me a piece of bread. Aí pode usar o a, porque a gente está se referindo ao piece. Piece of bread é pedaço de pão. Também podemos usar a outra palavra some, que significa, né? Please give me some bread. Me dá um pouco de pão. Que seria. Então, a gente pode ou falar um pouco de pão ou um pedaço de pão. A gente tem que especificar, a gente não pode só usar esse artigo indefinido antes de um substantivo incontável, um uncountable noun. Isso é uma coisa que também a gente vai pegando com o tempo, porque com o tempo, quando você escuta, você já estranha alguém falar desse jeito, ou enfim, acho que é uma dessas coisas que de linguagem que você vai pegando quando você escuta, quando você lê, enfim. E a última coisa para falar sobre artigos and pronouns, é que os artigos, eles não podem ser usados com pronome, e isso é pronouns, que isso é bem diferente do português, né? Porque aqui eu coloquei o exemplo, stop eating my food. Isso está totalmente errado, a gente não pode falar assim. Qual que seria a tradução direta disso para o português? Pare de comer né? Que isso é o artigo definido, minha comida, food. Então, mas no inglês a gente pode colocar esse the com o my. Então a gente pode falar stop eating the food, pare de comer a comida, ou stop eating my food, pare de comer minha comida. Os dois a gente nunca pode falar juntos. Pode passar de novo, Nath. E aí vou falar sobre pronomes aqui um pouquinho. E isso entra também numa coisa que eu tentei reiterar bastante na última aula,
de que vou colocar os nomes dos tipos de pronomes, mas não se preocupem nem um pouco em lembrar dos nomes desses tipos de pronomes. A gente só tem que lembrar como é que a gente usa, né? No final, eu vou trazer algumas questões do Enem que não são nomes em praticamente tudo. E também eu não vou trazer todos os tipos de pronomes, porque eu acho que fica muito pesado, eu trouxe os mais importantes aqui. Pode passar. Então, primeiro a gente tem o subject pronoun, lembrando que não precisamos lembrar desse nome, mas é isso que a gente viu na semana passada, não, na última aula, que a gente aprendeu com o verbo to be. Então, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, é o mais simples dos pronomes. Eu acho que tem algumas especificidades aí de por que a gente tem o you e o you sendo vós e tu e vós, você e vocês, por que eles são escritos da mesma forma, o que é o it, e eu acho que eu já apresentei isso bastante na última aula sobre o verbo to be, então se vocês não viram ou não sabem, eu acho que eu consegui explicar lá no começo da aula, então não vou entrar muito nisso agora. E aí, a gente tem os object pronouns, que, assim, falando assim, fica meio confuso, eu acho, pessoalmente, que ele substitui substantivo e atua como objeto da frase, mas acho que vai ficar mais claro nos exemplos. Mas por exemplo, me é mim. Acho que isso deixa mais claro, que tem o eu e o mim. E aí, give the keys to me. Me dê, na verdade, faria mais sentido para traduzir e falar, dê as chaves a mim. E aí a gente, isso, né? Eles se tornam o objeto da frase. Também, tell him to stop. Fale para ele parar. E I need to talk to you. Eu preciso falar com você. A gente tem muitos pronomes aqui que são iguais de outros tipos que eu vou apresentar depois. Mas quando a gente vai usar o pronome como sendo objeto de uma frase, a gente vai usar esses object pronouns. Pode passar. E aí aqui a gente tem os possessive adjectives, que eles não são pronomes, mas geralmente a gente ensina eles como sendo né, parte disso. Vocês vão entender por quê. No português é a mesma coisa, assim. Por que eles são adjetivos? Né? Adjetivos, eles vão descrever uma palavra, né? Acho que isso é um jeito que a gente pode assim, falar o que é o adjetivo. E nesse caso, essas palavras, eles são adjetivos porque eles vão descrever, vão definir uma outra palavra. Então, o que eles são? Eles são de possessão, né? Meu, seu, dele, dela, nosso, deles, enfim, são essas palavras aqui. E aí, pegando os exemplos aqui. I can't find my book. Eu não consigo achar meu livro. She will bring her bike. Ela vai trazer a sua bicicleta. I like our house. Eu gosto da nossa casa. This is my phone. Esse é meu celular. Então, a gente pode pegar assim, por exemplo, o primeiro. I can't find my book. Não faz sentido eu falar I can't find book, mas pode falar I can't find the book, que nem com o artigo. Mas a gente vê que o my, ele vai definir o book. O que é o book? Ele é my book, ele é meu livro, por isso que isso se torna um adjetivo e não um pronome. Acho que talvez faça sentido eu traduzir cada uma dessas aqui, só para ficar mais claro que talvez eu devesse ter feito isso no começo, né? Que my pode ser meu ou minha, your, seu, sua, aí tem o his, que é dele, her, que é dela, it's, né? A gente não tem muito isso no português. Our, que é nosso, your, que é, ai meu Deus, seu também, né? Seu e sua. Eu fiquei confusa, aqui que é a mesma coisa também no português. E o their, que é deles ou delas. Pode passar. Aí a gente tem os possessive pronouns. E em português a gente não tem isso, né? E isso deixa um pouco mais confuso. Que é essa questão da possessão, né? De ser meu. Que em português a gente tem o meu, minha, mas é a mesma coisa. Não existe essa coisa de possessive pronouns e de essa distinção. Mas basicamente, vou tentar explicar assim. Primeiro eu vou só citar aqui que a gente tem, né, na tabela. Acho que vocês já entenderam o que cada um significa. É a mesma coisa em português do que a outra tabela. Só que em inglês é um pouco diferente. Na maioria dos casos, o que acontece é colocar o S no final da palavra. E o que ele significa? Quando que a gente vai usar?
Aí a gente tem esse exemplo que eu coloquei. That phone is Anna's and this phone is mine. Mine, ele vai servir como um substantivo, né? Porque mine vai virar my phone. Antes, my era um adjetivo que definia uma... O que definia essa bolsa era ser minha. Mas aí, quando eu falo mine, eu não preciso colocar o que é. That phone is Anna's and this phone is mine. Mine é o quê? Mine é my phone. Então, ia ficar redundante falar assim, mas seria a mesma coisa que falar That phone is Anna's and this phone is my phone. The car is hers. The car is her car. Fica redundante, né? Mas é basicamente isso. E esse último, what color is his bag? His is blue. Não precisa falar his é his bag. Eu coloquei só o bag aqui, mas seria melhor colocar entre parênteses his é igual his bag. Essa coisa assim, porque ele vira outra coisa, né? My você tem que estar my o quê? É meu o quê? Aqui a gente só fala ele é meu. Não precisa explicar o que é porque já se refere a outra palavra. Pode passar. Eu acho que era isso de pronomes. Então, gente, como a gente falou na aula passada, né, toda aula a gente vai tentar trazer a parte dos linking words, que são super importantes, assim, vocês vão ver em todos os textos, porque como já está falando, né, a gente falou um pouco disso na última aula, os linking words são as palavras de conexão, e ali elas vão, dependendo do que for, vão definir os sentidos. E na aula de hoje a gente trouxe os linking words de contraste. Então, falando mais ou menos do que eu falei na última aula também, eles não têm necessariamente uma tradução exata. Se você for colocar no Google Tradutor, por exemplo, até vai aparecer. Mas se você olhar lá embaixo, naquelas várias outras opções que aparecem, é mais um sentido mesmo. Então, falando aqui, however, although, yet, e até mesmo o but, traz mais esse sentido de contraste de mais, todavia, entretanto, contudo, do nosso português, né? O but é o mais conhecido e acho que é o mais claro. Ele vem muito no sentido do mais. Mas however, although, yet, é mais essa questão do contraste geral, de contudo, todavia, entretanto. E ali na frase a gente encaixa qual seria melhor no português. Mas se já entender esse sentido de contraste, é o que importa, assim. E como eu falei na última aula, é importante a gente ter essas várias opções, tanto para entender nas frases, mas também para escrever textos em inglês, porque aí não fica repetitivo, igual no português. A gente vai variando para trazer esse sentido de contraste, mas não se repetir palavras. E aí tem while e whereas, que eles trazem mais esse sentido de embora, enquanto. E por último, on the other hand, que é o que é mais claro, assim, ele traz mais a ideia de por outro lado, por contrapartida. Então, esse é o que tem a tradução, entre aspas, mais clara. Mas a gente trouxe os exemplos, que aí acho que dá para entender melhor, né? Então, although it was raining, I had a nice time, que apesar de estar chovendo, eu tive um bom tempo, um bom momento, assim. E I had a nice time, however, it was raining. Então, eu tive um bom tempo, apesar de estar chovendo. Então, a gente percebe que são duas palavras diferentes, né? Mas elas trazem o mesmo sentido e a frase é basicamente a mesma, ela só se inverteu um pouco ali. Então, acho que aí nesse exemplo deu para ver bem. E I like the ocean, but I don't like the sandy. Então, eu gosto do oceano, mas eu não gosto da areia. E o but traz bem essa ideia de mais, assim. E por último, all of my friends went to university, whereas I did not. Então, todos os meus amigos foram para a universidade, enquanto que eu não fui. E esse whereas poderia ser substituído pelo while, por exemplo. Então, é basicamente isso, e agora a gente vai trazer as questões que acho que dá para vocês verem bem, tanto a questão dos linking words, das palavras cognatas, como também dos artigos e dos pronomes. Na última aula que a gente fez, eu fiquei com receio de ficar meio ruim, mas pelo que me foi falado, acho que foi bom, né? Então, acho que vamos continuar assim, mas ainda podemos mudar isso.
Então, primeiro eu vou ler o texto, que nem eu fiz, daí a gente vê essas coisas específicas do que a gente viu na aula, e daí a gente responde, já que a gente está com a questão aqui. Tá? Então, essa questão é do Enem, e assim, ele começa falando, né, que hoje em dia a maioria das pessoas, most people, today, hoje, tem um celular móvel, né, um telefone móvel. E ele fala, in fact, na verdade, a maioria das pessoas não conseguem imaginar como they, né, eu esqueci de sublinhar esse they, mas enfim, esse they ficam todos os outros days que eu fiz de rosa aqui, they ever got along without a portable phone. Então é meio que eles não conseguem imaginar como que eles viviam sem esse celular portátil. However, a gente já tem esse linking words, então, que né, faz essa contradição. Many people, muitas pessoas, also, e esse também é uma linking word mais de adição, né? Many people also, então, também reclamam sobre os usuários de celular. As pessoas reclamam sobre como outras pessoas, other people, loudly, de forma barulhenta, discussing personal matters in public places, que é discutindo questões pessoais em lugares públicos. Aí, they, que são eles, as pessoas que reclamam quando pessoas que usam celulares, eles reclamam when cell phones ring, então quando esses celulares tocam em movie theaters, né, no cinema, concert halls, né, esses dirigindo muito lentamente, are not paying attention to where they are going, não prestando atenção para onde eles estão indo, porque eles estão falando, because they are talking on a cell phone. They complain about people walking around, talking to people who aren't there. Né, eles falam que eles reclamam sobre pessoas andando por aí, walking around, talking, falando para as pessoas que não estão aí, né, no celular. E daí esse último parágrafo. Whenever new communications technology becomes popular, então quando whenever, né, qualquer momento que uma nova tecnologia de comunicação vira popular, it changes the way society is organized, muda como a sociedade é organizada. Society has to invent rules for the polite way to use new devices. A sociedade tem que criar regras, inventar regras, rules, for the polite way, sobre o jeito, né, não sei se polido, mas do jeito certo, né, de usar essas novas tecnologias, esses novos devices, né. E aí ela fala, our social etiquette, our rules of politeness for cell phones is still evolving. Our social etiquette, nossa etiqueta social, não sei se faz sentido falar isso em português, mas nossa forma de convívio socialmente, nossas regras né, como é que falaria politeness? Educação, assim. Educação, acho que fica melhor falar. Ser polite é ser educado, então, de educação com os celulares, com os cell phones, ainda está evoluindo. E aí, aqui, só para deixar claro, em rosa, eu coloquei os pronomes aqui. O they, a gente tem esse pronome, o pronome subject pronoun, que é esse pronome mais, que a gente viu na última aula, que é o mais simples, né, de ser eles. Então, essas pessoas que reclamam, que ele usa várias vezes no primeiro parágrafo, e no final ele fala our social etiquette, então, né, que ele fala da essa nossa etiqueta, e aí, etiqueta não, essa não é uma palavra, etiqueta social. Ah, tá. Então, ele fala dessa nossa etiqueta, que esse aqui é um possessive adjective. Lembrando que não precisa lembrar desses nomes, mas só para deixar claro que ele está falando sobre né, ele pega esse social etiquette, essa etiqueta social, e ele define como sendo a nossa, né, da nossa sociedade. É basicamente isso, assim. E também, né, tem esse however, que eu expliquei que também a Nath explicou nessas linking words antes, e também os artigos indefinidos, que eu espero não ter deixado nenhum de fora, mas aí eu coloquei em amarelo, e eu sublinhei ele junto com a primeira letra da palavra seguinte, porque como a gente pode ver,
todos esses artigos, eles são a e não an. Isso é simplesmente porque todas as palavras que seguem começam com uma consoante. Então, a mobile phone, a portable phone, a cell phone, a new communication technology, só para, né, para ilustrar como ele é usado. Estou pensando se eu ligo a câmera de novo ou se vai muito arriscado. Acho que é melhor não arriscar. Verdade, mas... tá bom. Tá certo. Pode passar aí, então? Gente, só para adicionar, que eu acho que esse texto foi um bom exemplo, assim, de como não necessariamente o Enem traz o assunto, mas você vê várias questões no texto. Então, nesse texto tinha a questão dos pronomes, dos artigos, dos linking words, que é o however, o whenever também, que a gente ainda não trouxe, mas vai trazer depois. Tem também as partes dos falsos cognatas, né, ou das palavras cognatas, então technology, que a gente remete à tecnologia em português, mas a própria Ana trouxe essa questão do polite, ou politeness, que em inglês é como se fosse a educação, assim, né, mas muita gente remete à política ou algo do gênero. Então, mais uma vez a gente percebe que no texto dá para encaixar bem essas questões e que no contexto, assim, lendo mais o Gerazão, dá para diferenciar uma coisa da outra. Obrigada, Nath. É super, super verdade isso. É bom lembrar. Tá. Daí ele fala que o uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. O desse aponto que essa prática tem gerado anseios por recursos para ampliar os benefícios dos dispositivos. Né? Ele não fala sobre isso em nenhum momento. Ele fala que acontece, né, a ampliação do uso, mas ele não fala sobre o anseio, ou, enfim, não entra muito nessa questão também. Reclamações sobre a falta de normas no comportamento dos usuários. Essa, né, a gente já deixa aí, porque talvez seja. Ser questionamento a respeito da dependência constante dessa tecnologia. Ele fala que muita gente usa, mas a reclamação não é em cima diretamente da dependência, é de outras questões de barulho, de coisas do gênero. Discussões acerca da legislação para comercialização de telefones, né, ele não fala disso em momento nenhum, e dúvidas dos usuários em relação ao manuseio de novos aparelhos, também não fala nada disso no texto. E aí pode passar, a resposta fica no B, né, porque ele fala sobre essa questão de ter regras da sociedade, dessa etiqueta social, que precisam ser criadas em cima dessa nova tecnologia que a gente tem, né, porque ele fala, né, principalmente no último parágrafo sobre essa questão, porque primeiro ele fala as pessoas que reclamam das várias questões que vêm disso, e no segundo parágrafo ele já fala sobre a importância de criar novas regras dentro da sociedade. E aí vamos para a próxima questão. E aí que a gente tem uma charge que tem umas palavras meio difíceis, assim, mas eu acho que às vezes pode assustar, não tão difíceis, mas, enfim, fica mais fácil porque é uma charge, mas daí ele tem um vocabulário um pouco difícil em algumas partes, mas para não se assustar com isso, assim. Que ele fala assim, I concluded that nothing bad I do is my fault. Então, eu concluí que nada ruim que eu faça é culpa minha. Aí, acho que o pai dele fica, né, confuso com isso. E ele fala, being young and impressionable, I'm the helpless victim of countless bad influences, an unwholesome culture, maleficence. Essa parte que tem vocabulário mais difícil é justamente para mostrar, né, ele falando para o pai, assim, eu sou jovem e eu sou uma vítima, sem conseguir né, fazer nada dessas influências ruins, dessa cultura que, né, ele usa todas as palavras grandes, dá para ver, né, nos próximos charges, que é para tentar fazer o pai concordar com ele, né, para conseguir influenciar o pai. Daí em seguida ele fala, I take no responsibility for my behavior. I'm an innocent, tá bem pequeno aqui para mim. I'm an innocent. Man. Nossa, deixa eu ver aqui no meu aqui para ver mais grande. Nossa, eu não tinha visto essa palavra. Eu não tô conseguindo ler quais são as letras mesmo. Enfim, vamos dizer que é uma... Eu não vou me responsabilizar pela minha... I take no responsibility, não vou me responsabilizar pelas minhas atitudes, behavior, que é basicamente as minhas atitudes.
I'm an innocent... Pawn, tipo P-A-W-N. Ah, tá, entendi. Acho que é só, tipo, só uma pessoa, né? Ah, eu sou simplesmente uma pessoa inocente. É culpa da sociedade. It's society's fault. Fault é essa culpa. E aí o pai responde, then you need to build more character. Go shovel the walk. Então você tem que construir mais... Faz sentido falar em português? Construir mais caráter? Sim. Uhum. Ah, tá. Aí ele fala, go shovel the walk, né? A gente não fala isso em português. Da entrada da casa, né? E aí ele fala assim... Ana, Oi. travou um pouquinho nesse final, não deu pra pegar a tradução de Go Shovel the Walk. Ah, tá, desculpa. Nossa senhora, gente, desculpa. Que eu falei, né, que no Brasil na maior parte, a gente não tem que tirar neve, porque na grande maioria do Brasil, a gente não tem neve, mas basicamente o que significa é shovel, que é essa coisa, né, que ele tá segurando no último quadrinho, que é shovel the walk. Então, é tirar a neve da walk, que é a parte onde você entra na casa, né, essa parte de entrada. Então, ele basicamente tá falando para você, já que você está reclamando tanto, para build more character, para criar mais caráter, vai lá fazer uma tarefa, né, que é tirar essa neve da entrada da casa. E daí na última, never go where they're supposed to go. Então, essas discussões nunca vão onde ela era para elas irem, né. E aí tem várias coisinhas aqui que dá para pegar de coisas que a Nath falou, que não é o foco da questão, mas que é muito importante para a gente entender. Como eu falei, né, tem muita palavra meio difícil aqui, né, como o próprio não sei, na verdade, isso foi mais que a gente não estava conseguindo ler, mas an unwholesome culture, que é, né, uma cultura nem sei traduzir, né, que não é boa, não é unwholesome meio que significa que não é inteira, assim, não é, enfim. Então tem essas palavras meio difíceis, mas elas não são tão importantes para, assim, algumas delas são, mas nem todas são tão importantes você saber para conseguir entender, para responder a questão. Mas aí para você conseguir ler o mínimo, você tem que entender, para conseguir fluir, né, a sua leitura, você tem que entender essas coisas que o Renato tinha falado. E ele tem várias coisas, tem o I concluded, I have concluded, né, eu concluí, o I desse pronome, I do, nothing I do is my fault. Daí tem esse my fault, que é o adjetivo possessivo, e esse I é esse subject pronoun, que é o mais simples, né, o eu. A gente também tem no segundo, I'm the, que isso tem o verbo to be, que a gente viu na semana passada, né, I am, eu sou. Aí tem o the, que é esse artigo definido. Aí ele fala, eu sou a vítima, né? I'm the helpless victim. Eu sou a vítima helpless, né? Que não é minha culpa. Eu não tenho, não influencio isso. E daí a gente também tem my undeveloped values, que my também é esse adjetivo possessivo. Outro, my behavior, I take no responsibility for my behavior. I am, de novo, esse pronome com o verbo to be que a gente viu da semana passada. I am an innocent pawn. You, também um pronome mais simples, né? E esse the também no final, go shovel the walk, que também é esse artigo definido. Pode passar. Só outra coisa para acrescentar, eu acho que aí no texto dá para ver também a parte do and, que a Ana falou, que é o artigo definido e indefinido, né? Que a gente estava falando sobre prestar atenção na questão das vogais e tudo mais, tem I am a innocent man. Então começa com I, né? Que é uma vogal, então dá para ver bem, tipo, I am a innocent man. Por isso que tem o AM. Tem outro exemplo aqui, que eu tinha marcado, mas não estou vendo. Mas eu acho que dá para ver bastante isso também. Boa. Daí pode passar para a gente responder. Ele fala assim, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre seu discurso. Né? Não, ele não fez isso, senão ele teria feito isso no começo.
e esse foi resultado do que o pai falou. Em B, culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade. Não, ele tá culpando a sociedade, né? Essa coisa toda, da cultura, enfim, não tá culpando o pai, tá meio que culpando a sociedade por isso tudo. Aí C comenta que suas discussões com o pai não correspondem às suas expectativas, né? Que é a certa. E D conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade, né? Não, essa daí não é uma daquelas que a gente já descarta de primeira, né? Não tem nenhuma insinuação nem nada disso. E E reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Aí essa poderia confundir aqui, né? Ele fala que ele é vítima da sociedade, poderia falar que ele é vítima de valores, mas ele não necessariamente fala que elas levam ele a atitudes inadequadas. Ele fala que ele não tem culpa, mas ele não fala que elas levam a alguma coisa. Então a resposta é C, que comenta que suas atitudes com o pai não correspondem às suas expectativas, né? Que ele fala isso tudo com o pai para né, tentar criar essa ideia no pai dele, e o pai faz exatamente, né, exatamente o que ele não o que ele queria, né? Fala para ele só ir criar caráter e fazer alguma coisa que preste, alguma tarefa. Daí essa questão, essa última questão era do Enem, e essa aqui acho que é da Unesp. E essa é uma legal, eu achei legal trazer, eu e a Nath, a gente achou ela legal, porque a gente pode falar mais disso em outra aula, sobre, né, técnicas de leitura, que é importante, principalmente para fazer o Enem, que tem esses textos grandes. E uma coisa que eu pessoalmente acho legal é assim, dar uma olhada rapidinho no texto, ler a questão e depois ver se você realmente precisa ler o texto com muita atenção, assim. Então, esse texto, esse é só a primeira metade, eu coloquei no outro slide outra metade, ele é bem grande. E aí, pode ir para a questão. Obviamente, antes você daria uma lida rápida, né, mas acho que não... Assim, na verdade, só para complementar a Ana, dependendo do que você sabe, assim, de inglês, talvez você nem precisasse mesmo ler o texto, assim, você só... Por isso que é uma dica, a gente fala sobre técnicas de leitura e para o Enem mesmo, às vezes é interessante você ler a pergunta antes de até mesmo ler o texto, assim, porque muitas vezes a resposta está logo no começo, ou então você já pega ali, ou pula algumas partes que são desnecessárias, e nisso você ganha tempo, porque a gente sabe que o Enem é uma prova que tem essa questão do tempo, né, um peso ali, o tempo passando, então são formas de adiantar para vocês, para tornar mais fácil, e para fazer as questões de forma mais rápida também. Então, aí, como a Ana vai falar, né, você basicamente não precisava ler aquele texto gigantesco todo. Sim. Então, a pergunta ele fala, né, no trecho do quarto parágrafo, a more comprehensive method, a expressão sublinhada significa. E se você ler e você não fizer a ideia, daí às vezes é legal dar uma lida no texto para tentar pegar o contexto, mas se você lê já sabe o que significa, você já vai e responde para não perder tempo, assim. Então pode voltar um slide só para mostrar onde está essa parte? Aqui eu vou só ler esse primeiro parágrafo, assim, porque se você já sabe, você já consegue responder. Essa questão, eu acho que ela é um pouco difícil, porque ela usa uma palavra que, assim, muito dificilmente você entender como isso, que acho que até pode ser considerada uma face cognata, mas eu explico um pouco isso depois, porque, enfim, é mais ou menos. Então, esse é o primeiro parágrafo, né, dessa parte, mas já tem o texto antes disso, que ele fala: In 1755, the French Catholic priest Charles Michel de Lippe established a more comprehensive method for educating the deaf, which culminated in the founding of the first public school for deaf children in Paris. Students came to the institute from all over France, bringing signs they had used to communicate with at home. Insistent that sign language needed to be a complete language, his system was complex enough to express prepositions, conjunctions, and other grammatical elements. Aí, inclusive, eu acho que mesmo se você não souber o que é a palavra que ele pergunta, o que é a more comprehensive method, eu acho que mesmo só com o contexto desse parágrafo você consegue pegar. Se você não consegue pegar, você tem que ler o texto inteiro, talvez ajude, mas eu acho que no geral até confunde mais. Então, se você já souber,
acho que já com a primeira linha, ele fala assim, né? Em 1755, esse pastor, não, padre católico e francês, ele criou uma more comprehensive method, né, que não vamos traduzir isso, para educar as pessoas surdas, e isso culminated, então, gerou the founding of the first public school for deaf children in Paris, a fundação, né, da primeira escola pública para crianças surdas em Paris. E aí, se você já souber o que significa, show. Mas aí eu acho que a próxima parte, ele já, principalmente o final, acho que você já consegue entender o que significa. Students came to the institute from all over France. Estudantes vinham para o instituto de toda a França, trazendo signs they had used to communicate at home. Então, signos que eles tinham usado para comunicar sinais que eles usavam para se comunicar em casa, né? Basicamente. E a Ana deu travado? Deu uma travada, mas eles traziam os sinais que eles usavam para se comunicar em casa. Voltou agora? Sim. Tá. Aí ele fala, insistent that sign language needed to be a complete language. Então, insistindo no fato que a língua dos sinais tinha que ser uma linguagem completa. His system was complex enough to express prepositions, conjunctions, and other grammatical elements. Então, esse sistema que ele fez era complexo o suficiente para expressar preposições, conjunções e outros elementos gramaticais. E nessa parte eu acho que fica bem claro o que significa, né? Pode voltar para a questão aí, Nath. Então, o que significa more comprehensive method? De mais fácil compreensão, mais integrador, de aprendizagem mais simples, mais acessível e mais abrangente. E a gente pode falar, né, que é mais abrangente. Primeiro, se você já sabe o que significa, daí fica mais fácil, né? Mas já pegando desse contexto, a gente consegue ver que ele é mais abrangente. Falta só mais uma vez, só para eu lembrar de uma coisa. Sim, acho que dá para pegar porque no final ele fala sobre preposições, conjunções, outros elementos gramaticais. Então dá essa ideia mesmo de que o método é mais amplo, que assim meio que integra tudo, diferente das comunicações que as pessoas surdas tinham em casa, que ele até fala ali no começo. Sim. Então, deixa eu voltar lá para outra parte. Uhum. O que ele fala, né, que tem que ser uma linguagem completa, né, que nem a Nath falou, ele fala das questões gramaticais e preposições. Então, acho que o mais certo seria o mais abrangente. E, apesar disso, a gente super conseguiria cair em qualquer outro, assim, mais fácil compreensão, daí já é esse falso cognato, que não é tão falso cognato, porque comprehensive algumas vezes pode significar compreensivo, mas ele também tem outra definição que é o mais usado, que... Pode passar só um slide rapidinho? Que eu coloquei aqui, que é o significado, complete, including all or nearly all elements or aspects of something. Então, comprehensive significa completo, incluindo todos os elementos ou aspectos de alguma coisa. Então, essa questão da abrangência. Pode voltar lá. Essa questão da compreensão, mas o seu significado mais, assim, mais forte no inglês é esse significado de abrangência. Além disso, pelo contexto, a gente vê que é isso que ele quer dizer. E faria sentido... Pode falar, eu já termino. Ah, não? Aqui você desligou o microfone, achei que você ia falar alguma coisa. Ah, tá. Não, só uma coisa que todas essas coisas faria bastante sentido você colocar, porque ele está falando sobre ensinar essa linguagem, né? Então, mais integrador, né? Esse que é o intuito de você criar uma linguagem assim. De aprendizagem mais simples, essa nem tanto, mas poderia ser mais acessível, então, para todas as pessoas conseguirem ter essa linguagem. E por mais que elas poderiam fazer sentido, não é isso que ele quer dizer com comprehensive, e isso fica muito claro nessa parte que o Ernest, a gente destacou no final, que é essa questão da própria abrangência que ele fala, que apesar das outras poderem talvez fazer sentido, ele não aborda eles, e não é isso que ele quer dizer com esse vocábulo, né? Então, a resposta é o E. Eu acho que aquele final da parte gramatical deixa isso bem claro, que é mais no sentido de um método completo, assim, por isso que o abrangente. E aí a Ana até falou dessa questão do falso cognato, né? Porque muita gente poderia associar essa questão da compreensão, por isso que a gente até falou que é importante ler a questão, né? Ler a pergunta da questão antes de ler o texto, para você saber mais
onde se guiar. Por exemplo, aqui ele já fala que está no quarto parágrafo. Então, você já poderia ir direto para o quarto parágrafo para ler ali. Mas, se você já entendeu o sentido da palavra comprehensive, você poderia até mesmo já responder. Mas, se você não entende tão bem assim, você ainda fica meio confuso, é legal voltar no texto, e o texto deixaria isso bem claro, assim, principalmente nessa última parte. E mesmo assim, você não precisaria ler aquele texto gigantesco todo, só se manteria ali no quarto parágrafo, que é onde está a palavra mesmo. E a Ana até falou, né, que às vezes o comprehensive é trazido como essa questão de compreensão, mas é mais no sentido de completo mesmo, uma compreensão mais ampla, mais completa. Então, é bem importante se ligar no contexto no inglês, assim, eu acho que é um ponto bem importante, porque mesmo a gente sabendo o significado de uma palavra, às vezes ela muda um pouco dependendo do contexto ali da frase. Sim, exato. E eram essas 6 questões que a gente pensou em trazer. E da aula, assim, também é isso. Foi mal pela minha internet, gente. Vou ligar a câmera só para o final aqui, porque se cair não tem problema. Mas é isso. Mais algum comentário, Nath? Eu acho que é isso mesmo, gente. Obrigada. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, avisem que a gente tenta ir mudando e adaptando. Sim, com certeza.